E aí, galera, eu queria falar hoje a respeito de calvinismo e arminianismo. Eu sei que é um assunto muito polêmico, né? Lá de Agostinho, junto com Pelágios, uma briga de vários teólogos na história e chegou até nós. Mas hoje eu queria simplesmente só informar sobre os dois pensamentos e para que você possa na sua casa ler mais sobre o assunto, estudar mais. E essa não é a proposta principal do Evangelho. Você não precisa saber disso para você ser salvo, por exemplo. Para a gente ser salvo, a gente precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e ter uma vida a cada dia baseada nos ensinamentos de Jesus. Mas eu queria só, porque muitas pessoas têm me mandado perguntas, porque eu dei uma aula esses dias no seminário a respeito desse assunto. Então eu queria falar aqui rapidamente. E o seguinte, vamos dizer que lá em Agostinho, Pelágios teve essa discussão, Lutero com Erasmo de Roterdã teve essa discussão também. Lutero defendia a causa agostiniana, Calvino também, que o homem é depravado e que o homem então por si só ele não consegue se salvar. Então, resumindo, o homem não tem livre-arbítrio. Passa-se alguns anos depois, mais de 50 anos depois de Calvino, vem um homem chamado Arminius. E esse Arminius, então, ele começa a dar aulas e questionando um pouco a respeito do ponto de o homem não ter livre-arbítrio. E para ele, então, ele começa a ensinar, trazendo a ideia que o homem tem livre-arbítrio. Só que, ao mesmo tempo, depois ele fica meio balançado, porque ele como ele dá aula, ele não podia dar essas aulas. E ele assina um tratado para não dar essas aulas. Só que, mesmo assim, alguns alunos pegaram aquelas ideias e começaram a estudar e montaram os 5 pontos do arminianismo e entregaram então para alguma equipe de teólogos lá na Holanda, onde eles decidiam o que era heresia, o que não era, o que era bíblico, o que não era. Então teve o Sínodo de Dort em 1618, você pode pesquisar também sobre o assunto, o que foi o Sínodo de Dort, e o tema era arminianismo. E eles ficaram um ano inteiro discutindo se arminianismo era heresia ou era bíblico. E chegaram à conclusão que arminianismo era heresia, e por isso eles expulsaram aquele grupo de pessoas da Holanda, por eles ficarem afastados da Holanda por um certo tempo, aproximadamente 6 anos. Só que aquela ideia continuou sendo difundida em tantos lugares, em tantos seminários, na vida de muitas pessoas, e chegou até nós essa discussão. E aí então, eu queria só falar rapidamente quais são os 5 pontos do arminianismo que eles falaram naquele período que estudaram. O primeiro ponto é que o homem tem livre-arbítrio. O homem, lá em Adão, ele tem uma natureza caída, ele tem uma natureza pecaminosa, mas o homem não perdeu o livre-arbítrio, ele não perdeu a oportunidade, a opção de escolher se ele quer caminhar com Deus ou não. Isso depende do homem, né, dele ser salvo ou não. O homem que precisa crer em Jesus, o homem que precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. O segundo ponto, ele vai falar a respeito da eleição condicional, né? O povo de Arminius vai dizer que existia sim uma eleição, mas essa eleição ela é feita pela presciência de Deus, pelo pré-conhecimento de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, Deus olhou lá na frente e Deus viu aquelas pessoas que iam aceitá-lo, então Deus escolheu essas pessoas de acordo com a sua presciência. O terceiro ponto vai dizer sobre a expiação universal. E a expiação universal é o quê? Vai dizer que Jesus morreu para todas as pessoas da terra. O sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade, está disponível para todas as pessoas, mas somente aqueles que crerem em Jesus Cristo têm acesso a esse sangue para perdão dos pecados e assim alcançar a vida eterna. O quarto ponto vai falar sobre a graça resistível. E então o povo de Arminius ali defende a ideia que Deus derrama graça sobre a humanidade, sobre todas as pessoas, mas aquele que Deus deseja salvar, aquela pessoa pode dizer, eu não quero ser salva. Aquela pessoa que a graça de Deus alcança ela, aquela pessoa pode resistir a essa graça dizendo que ela não quer a graça de Deus, o favor de Deus na vida dela. E o quinto ponto vai falar que o homem pode cair da graça, o homem pode se desviar, né? Que a gente usa esse termo. O homem ele pode abandonar o evangelho, o homem pode largar tudo. Ele está ali, ele conheceu Jesus, ele caminha com Jesus, ele se apaixonou com Jesus,
mas ele falou: eu não quero mais, eu quero ver minha vida, eu não quero perseverar, eu quero viver, eu quero ir para o pecado. Então esse homem ele pode sair da graça de Deus e se ele morrer nesse estado ele vai para o inferno. Então esses eram os 5 pontos que o grupo de armínios ali, os alunos dele, não o próprio Armínio, defendia, e foi isso que foi falado lá no Sínodo de Dort de 1618. Por isso veio então os 5 pontos do calvinismo, buscando refutar esses pensamentos. E o primeiro ponto do calvinismo é que existe a depravação total. Lá em Adão o homem perdeu tudo, todas as coisas foram abaladas, atingidas, foram estragadas, vamos dizer, por causa do pecado de Adão. E por isso nós estamos mortos espiritualmente e todas as pessoas morreram, estão afastadas de Deus, são inimigos de Deus e por isso merecem o inferno. E todos estão numa situação de depravação total. O segundo ponto vai falar da eleição incondicional. E a eleição incondicional está nos ensinando que Deus escolhe quem Ele vai salvar antes da fundação do mundo. E não é por causa de mérito de alguém. Deus não escolheu isso baseado lá na frente. Deus não escolheu as pessoas baseadas no que elas iam fazer. Mas simplesmente Deus escolheu antes da fundação do mundo, antes que aquela pessoa viesse a fazer alguma coisa, Deus a escolheu para ser salva por simples misericórdia, por favor, por graça. E essas pessoas são salvas, elas foram ressuscitadas em Cristo Jesus, elas foram salvas por causa de Jesus, mas foi Deus que escolheu quem Ele quis salvar. Terceiro ponto vai falar sobre a expiação definida. E a expiação definida é um termo que usa que o sangue de Jesus ele foi literalmente dado apenas para aqueles que Deus escolheu. Então, Deus escolheu aqueles que ia salvar e Deus enviou Jesus para morrer pelos pecados apenas daqueles que Deus escolheu para salvar. Então, o sangue de Jesus ele não foi desperdiçado com aqueles que não querem Jesus. O sangue de Jesus morreu apenas por aqueles que Deus escolheu salvar. O quarto ponto é que a graça ela é irresistível. Aqueles que Deus escolhe, aqueles que Deus traz a graça sobre eles, aqueles que Deus escolhe salvar como graça salvadora, esses não podem resistir a essa graça, a esse favor de Deus. Então a graça ela é irresistível. O homem, aqueles que Deus escolhe salvar, aquele homem nunca vai conseguir dizer: não, eu não quero ser salvo por Deus. Deus não precisa me salvar. Mas a graça é irresistível. O quinto ponto do calvinismo, eles defendem a ideia que uma vez salvo, sempre salvo. E a chamada perseverança dos santos. Aqueles que Deus começou a obra, aqueles que Deus escolheu salvar, Deus vai sustentá-los até o fim, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando habita naquela pessoa, o Espírito Santo vai fazer um trabalho naquela pessoa a ponto que no final ela vai chegar até lá, ela vai perseverar até o fim, porque essa obra que Deus faz, ela é completa, é Ele que faz aquela pessoa permanecer. Então essa é a ideia. E aquele cara que fala: então se Deus me escolheu para salvar, então eu posso cometer muitos pecados, porque Deus vai me salvar de uma maneira ou outra. Mas Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. Então as obras o fruto, as obras de transformação, as obras de justiça, as obras de arrependimento, elas são frutos de quem tem o Espírito Santo de Deus. E por isso, essas pessoas, Deus vai levá-las até o fim. Porque aquela que desiste, que está vendo a vida de pecado e sem pudor nenhum, significa que o Espírito Santo não habita nela. Então, é isso que os arminianistas defendiam. E são esses pontos também que eu falei que os calvinistas defendiam. Então essa é uma discussão que chegou até hoje, né? Muitos se dizem: mas isso não é muito importante, não importa. Isso não é o ponto principal da fé cristã. Mas eu posso dizer para vocês que a gente precisa aprender mais sobre o assunto e você precisa se firmar, ainda que você não dê nome e tal, para uma coisa ou para outra, para não gerar discussão, mas que você possa conhecer mais esses pensamentos, conhecer mais a história da igreja, o que eles estavam discutindo, e que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente nesse dia. Quando você estiver assistindo, pesquisa mais sobre
quem foi Arminius, quem foi Calvino. Nenhum dos dois quis que essa doutrina, que esse pensamento tivesse o nome deles. Então isso foi depois, veio depois. Mas a proposta é só a gente aprender mais sobre a soteriologia, que é o estudo da salvação. Nesse estudo da salvação, a ideia de Arminius e de Calvino é explicar como que Deus, qual é o processo de Deus em salvar o homem. Então, um explica de um jeito, outro explica de outro. Que o Senhor venha te abençoar grandemente e que você aprenda mais sobre a visão arminianista e a visão calvinista. Que o Senhor te abençoe, tamo junto e é de Deus!